Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje contamos com a presença, nossa querida irmã, Lara, que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre o dinheiro. Quais são as condições do dinheiro, né? O que o dinheiro pode nos trazer de benefícios, o que o dinheiro pode nos trazer de malefícios também, porque a gente tem os dois lados da moeda. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo ótimo, graças a Deus, no trabalho, né? Isso é que é importante. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui. A alegria sempre é nossa, Lara, sempre é nossa. Antes de começar o programa, a gente gostaria de convidar vocês então, a convidar as pessoas, seus familiares, seus amigos, divulgar esse vídeo nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ouvir o que nós vamos falar hoje, porque nós temos um conteúdo muito legal, muito bacana, que vai ser totalmente esclarecedor para quem tem dúvida, quem está com dúvida, na verdade, sobre a questão do dinheiro. Posso ter fortuna, posso buscar dinheiro, será que eu posso utilizar o dinheiro da melhor forma possível? Como é que eu posso fazer isso? Então, nós vamos tirar essas dúvidas com a ajuda da literatura espírita. Antes de começar, é interessante, eu quero falar aqui duas abordagens muito interessantes sobre o dinheiro. Primeiro, vou falar com o Emmanuel, no livro Inspiração, fala o seguinte: dinheiro é o trabalho concretizado a dissolver-se em aquisições e realizações, apoio humano, prestações de serviço, auxílio e dádiva. Moeda pode converter-se em prato que alimenta, remédio que alivia, livro que instrui, teto que protege e força que recompõe. É do livro Inspiração, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria de Emmanuel. E temos também a passagem aqui do Lucas, né? Lucas 21, de 1 a 4, que fala o seguinte, que é uma passagem que todo mundo conhece, né? Estando Jesus assentado de frente do gasofilácio, o gasofilácio é um local, um lugar, né, uma caixinha, né, onde se depositava ofertas, doações para o culto, né? Observava Jesus de que modo o povo colocava ali o dinheiro. E muitos que eram ricos punham muito, ou seja, depositavam muito dinheiro no gasofilácio. Tendo chegado uma pobre viúva, lançou duas moedas pequenas, de pequeno valor, que valiam um quadrante. E convocando Jesus os seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos aqueles que puseram no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham, na sua abundância. Porém, esta, ou seja, a pobre viúva, né, deu a sua mesma indigência tudo o que possuía, e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Lucas 21, 4, 1 a 4. Muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, né? Então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do dinheiro na visão espírita, também na visão da matéria também, né? Interessante. Jefferson, quando a gente fala na questão do dinheiro, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente percebe que a maioria das pessoas ainda vê o dinheiro como uma coisa ruim, né? Achando que você ter dinheiro, você não vai ser humilde, né? Confunde riqueza ou pobreza com humildade, né? Pobreza e humildade, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pobreza é falta de recurso material, né? Humildade é você saber exatamente onde você está no estágio evolutivo. Não tem, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Humildade não é você ser maltrapilho, andar desarrumado. Isso não é humildade, gente. Isso é pobreza, né? E se uma pessoa que tem recurso anda assim, é pobreza de espírito, né? Na verdade, porque Deus não quer nada feio. Deus criou o belo e é o belo que a gente deve buscar. Então, a gente vê nessa questão do dinheiro, né, muita gente demonizando o dinheiro, né? Ah, porque dinheiro, eu quero ter dinheiro. Ah, mas dinheiro é ruim, né? Né? Rico é horrível, né? O patrão que dá emprego é horroroso, né? Vamos acabar com isso. É um engano, gente. Vamos compreender essa questão aí bem direitinho, né? Vamos começar lembrando que a gente vive num planeta de provas e expiações. E é um tipo de planeta que é necessário o antagonismo, o contraste, para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades
intelectivas, amorosas, para a gente vivenciar as experiências, tanto da riqueza quanto da pobreza, e compreender como ela afeta cada um de nós. Então, dentro desse sistema de antagonismo e de contraste, a gente percebe na nossa sociedade que existe a riqueza, a pobreza, a fama, o anonimato, né? A saúde, a doença, a beleza, a feiura, a bondade, a maldade. Então, a gente precisa desse contraste para a nossa evolução. Isso é próprio de um planeta de provas e expiação. Não quer dizer que a gente tem que dar asas aí aos nossos instintos mais selvagens, não é isso. Esse planeta é desse jeito para que a gente possa se desenvolver, evoluir, né? Então, todas as diferenças que nós vemos, elas existem porque nós não temos estruturas morais sólidas e nem conhecimento espiritual suficiente para compreender essas diferenças, né? É por isso que a gente vê essa loucura aí no mundo, né? De gente que não tem a menor percepção das coisas, demonizando o dinheiro, demonizando quem emprega, quem dá trabalho, né? Para vocês terem uma ideia, em 2022, o banco Credit Suisse fez um relatório referente ao ano de 2021, apontando que 1% dos mais ricos do mundo detém 45,6% do patrimônio mundial. Ou seja, 1% das criaturas da Terra, dos homens, detém quase 50% da riqueza mundial. A gente até assusta, né? Nossa, 1% detém 50%. É um número realmente bem robusto. Mas esse mesmo estudo também apontou que se toda a riqueza mundial, né, você pegasse o dinheiro de todos os ricos, todos os milionários, pegasse todo esse dinheiro de todo mundo, não, vou confiscar o dinheiro de todo mundo, pega esse dinheiro de todo mundo e divide por cada adulto no planeta, quanto vocês acham que cada adulto vai receber? 87 mil dólares. 87.849 dólares, o que dá 400, do câmbio de hoje, que acho que está 4,91 dólar, 431.338 reais e 59 centavos para você passar o resto da sua vida. Porque você não vai ter mais emprego, porque você tirou o dinheiro do rico. Você tirou a capacidade dele empregar, a capacidade dele investir. Então, você vai ter que passar o seu dinheiro o resto da vida com isso. Pensa se dá. Não dá, né? Não dá. É claro que não dá. E aí, imagina o caos que isso não vai gerar, né, Jefferson? Porque tem gente que pode pensar assim, nossa, isso vai acabar com a pobreza do mundo, vão pegar o dinheiro dos ricos aí, vão fazer isso, vão acabar com a riqueza deles e dividir para todo mundo. Quanta ingenuidade, gente. É preciso amadurecer. E eu estou falando da questão espiritual, do entendimento espiritual da questão do recurso financeiro. Né? Vamos lá, se a gente pensar o lado puramente material, esquece o espiritual. Vamos olhar só para o terra a terra aqui. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas não tem educação financeira para lidar de forma correta com o dinheiro. Então, a grande maioria, ao receber essa quantia, é capaz de gastar em 1 hora, num único dia. Pega esse dinheiro e gasta com as coisas mais supérfluas que existem, sem nem pensar em investir e multiplicar o dinheiro. Aí o que acontece, gente? Fome, pobreza extrema, caos social. Gente, é preciso utilizar nossa capacidade intelectiva, nossa capacidade de raciocinar. Vocês veem, as pessoas às vezes recebem o seu salário por mês ali
mesmo recebendo salário por mês, já vive endividada, na sua grande maioria. Por conta de quê? Dos exageros, de não saber lidar com o dinheiro, vivendo além das possibilidades materiais que tem, gastando demais, consumindo demais. Então, eu pergunto, onde a capacidade de raciocinar das pessoas que pensam essa sandice? Que você pegar o dinheiro que existe no mundo, dividir para cada um, você acaba com a fome. Você só vai criar um caos social, uma barbárie extrema, né? Vamos olhar pelo lado espiritual agora. Se a gente olhar pelo lado espiritual, é só a gente lembrar, gente, da questão 814 do Livro dos Espíritos, né? O Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? É a pergunta de Kardec. Qual que é a resposta? Para experimentá-los de modos diferentes. É aquilo que eu falei, gente. A gente precisa vivenciar os vários tipos de experiências para a gente crescer. Além disso, como sabeis, continua a resposta, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Gente, abram os olhos. A prova da riqueza, em todos os aspectos, ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Ah, Lara, você vem me falar e agora como é que você pode pensar que passar fome, passar privação material, não ter onde morar é mais difícil do que ter dinheiro para tudo? É, criatura. Sabe por quê? Porque essas considerações é fruto de uma observação muito rasa. Porque é muito mais fácil você sucumbir espiritualmente, moralmente, diante das facilidades da vida do que da dificuldade. Gente, eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas eu não canso de falar isso. Quando nós retiramos da equação da vida o fator espiritual, nada faz sentido. A interpretação fica prejudicada, fica pobre o nosso entendimento. E olha, a doutrina espírita, ela não critica a riqueza, não, nem a acumulação, não. Né? A gente precisa entender que, por exemplo, se você vive somente mergulhado na perspectiva de bens materiais, sem levar em conta os valores mais consistentes da vida, os valores morais, os valores espirituais, aí você vai adotar e passar a viver os valores materiais somente, deixando de lado os valores espirituais. Isso é que está errado. É isso que está errado. E olha, nós estamos vivendo um momento no nosso planeta, gente, onde a riqueza exclusivamente material, né, o dinheiro, as propriedades, tudo que você encaixa aí com recurso financeiro, está ganhando força no coração dos seres humanos. Vocês já perceberam? Né? Essa busca por valores monetários, né? Transforma a perspectiva dos indivíduos, né? Tudo é assim, tudo é dinheiro. Ah, não, eu quero isso, consumo em excesso, eu quero isso, eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. Você compra uma coisa, olha a facilidade que a gente tem. A gente compra uma coisa na internet, nem espera chegar, você já largou aquilo de lado, nem chegou na sua casa, você já quer outra coisa. Olha a sandice, a loucura que nós estamos vivendo. Por que você quer outra coisa? Porque você viu alguém na internet usando. Né? A gente vê as moças aí, ah, não, eu quero essa roupa. E vai lá, compra a roupa nem chegou, porque demora lá, ainda mais agora com esse trem de comprar que vem da China, né? Aí você compra, demora ali 15, 20 dias para chegar, nem chegou a roupa, você já está comprando outra, porque você já viu fulano usar outra roupa e você quer aquela, não é que você comprou antes. É isso que não pode, gente, porque isso é desequilíbrio. E a gente se esquece que a vida é feita de equilíbrio. Equilíbrio. Né, Jefferson, você quer complementar alguma coisa aí? Senão eu falo muito, né? Não, não, tranquilo. É muito interessante, né, Lara, que você falou, porque a questão do dinheiro, né?
A gente pode pegar como exemplo as pessoas que ganham na loteria, né? Temos muitos exemplos que as pessoas ganham na loteria milhões, e que em 3, 4 meses já acabou o dinheiro. A pessoa sai da pobreza, volta à pobreza. Né? A gente tem vários exemplos, né, no dia a dia que a gente podia Gente que expor. dilapida a fortuna, a herança que Exato, recebe, né, Jefferson? De uma hora exato, para outra não tem mais nada. exato. As pessoas não sabem administrar o dinheiro, né? Então, a gente vê as pessoas gastando com festa, com bens materiais, carrão, né, com casa, casou, né? Só que a pessoa não sabe que o dinheiro, ele chega um momento que ele acaba, né? Então, é o que você bem falou, né, Lara? As pessoas usam dinheiro, mas não sabem que quanto mais dívida você trair, mais você vai ter que pagar. Porque o sistema econômico, o sistema financeiro que nós temos atualmente no mundo, ele é bastante cruel. Se você faz uma compra que não é à vista, por exemplo, você já está ali, né, com juros, né, correção monetária, e o mercado em si, né, não é tão atrativo para você fazer juros, né, ainda mais hoje, né, na época de hoje, né. Então, as pessoas não sabem administrar com pouco. Se eu ganho, por exemplo, um salário mínimo, já é difícil você viver com salário mínimo, imagina se você não consegue parar de fazer dívida todo mês, comprando, às vezes, coisas que não são nem necessárias, né? Como a Lara falou, comprei uma roupinha num site que vem da China, daqui a pouco, vi outra coisa bonita, vou comprar também. Isso aí é falta de equilíbrio, falta de pessoa saber administrar o bem que Deus nos coloca na vida, né? Então, se a gente não sabe administrar o pouco, imagina saber administrar muito, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? Gente, o dinheiro é positivo na sociedade, ele não é malefício, não, ele é benefício. A gente precisa parar de demonizar o dinheiro e a riqueza material. O dinheiro ele precisa ser visto como um grande instrumento de geração de bem-estar social, porque ele auxilia na construção de um futuro digno para os indivíduos, ele melhora as condições alimentares da população, ele abre novas perspectivas para os indivíduos que muitas vezes estão vivendo ali em condições precaríssimas, né? Então, assim, o dinheiro é positivo. Dinheiro, gente, é gerador de progresso. Mas é fundamental que nós aprendamos a usar o dinheiro da forma correta e equilibrada. Né? O que a gente vê é que, em muitos casos, as pessoas não controlam o dinheiro, né? Elas são controladas por ele, né? Como se fossem ali verdadeiras marionetes, né? Na verdade. Gente, observe ao redor de vocês. É só a gente observar ao nosso redor. Quantos, às vezes, ao receber um dinheiro extra ali, ao invés de pagar a dívida ou aplicar o recurso em algo que vai render, não, alguma coisa que vai trazer mais segurança financeira para ele, para fazer, faz o quê? Sai gastando como se não houvesse amanhã, né? Como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, vou gastar tudo hoje. Gente. Esse planeta, ele tem o planeta de prova e expiação, né? Ele é marcado assim pelo poder e pela força da matéria, né? Porque o apelo material é muito grande em nós ainda, né? Então, assim, muitas criaturas que estão no momento desprovidas de recurso material, de recurso financeiro, o que elas fazem? Se revoltam contra Deus, né? A maioria não se lembra de que quando estava lá do lado de lá, no mundo espiritual, né? Eles escolheram a prova da privação financeira como forma de conseguir êxito nessa encarnação, porque na outra encarnação talvez eles tenham sido ricos, milionários e faliram absurdamente. Então, essas duas provas, gente, de pobreza e da riqueza, são testes difíceis para cada um de nós. Nem enquanto a miséria pode provocar ali uma certa revolta contra a providência divina, contra o Criador, a riqueza, muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, vamos dizer assim, incita os excessos de toda a ordem. Desculpa.
incita os excessos de toda a ordem, né? O culto dos valores materiais, né? O afastamento das promessas que fez no lado de lá, né? Fala assim, não, eu quero passar pela prova da riqueza, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou gerar emprego, né? Eu vou dar oportunidades àqueles que têm recurso material precário, né? Aí chega aqui, o que que faz? Quero 10 casas, 50 carros, né? Quase uma casa inteira só de roupa, né? 5.000 sapatos. Para que isso, gente? Para que isso? Aí você cai e falha absurdamente, você é incapaz de baixar o vidro do seu carro no sinal e dar alguma coisa para quem está. Você vê que aquela criatura está famélica, faminta na rua. Você é incapaz de baixar o seu vidro e dar 10 reais para aquela criatura, mas você gasta 5.000 numa bolsa. Você gasta 10.000 num sapato. Ah, porque sapato é de marca. Pois é. A gente fale muito mais facilmente quando a gente tem o poder material na nossa mão. A gente fale miseravelmente, né? Então, assim, o rico, como ele dispõe de maiores recursos financeiros, né? Ele também tem meios para fazer o bem através desses recursos financeiros. E se ele não faz o bem com os recursos que são empréstimos do pai, ele se torna egoísta, ele se torna orgulhoso, insaciável, quer sempre mais, mais, mais. É a ganância, é a ambição desmedida. Né? Eu quero tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, nada, nada para o outro. E aí, gente, essa criatura vai acumulando dívidas e quando retorna ao mundo espiritual, gente, é uma situação tenebrosa. A obra do Chico Xavier, né, tá repleta de exemplos de pessoas ricas e que quando chegam lá no mundo espiritual continuam com a mesma sangue ali de juntar. Eu sempre esqueço o livro. O Jefferson vai me lembrar aí qual que é o livro que tem a passagem lá que o André Luiz presencia, né? Acho que é o avô dele, não me recordo, alguém que ele conhecia. Entre a terra e o céu. Exatamente. Que está ali catando lama e enchendo, porque ele enxergava que era ouro. Ele está catando lodo e botando no bolso. Olha, gente, do jeito que a gente é aqui, a gente vai para o lado de lá. Nós não podemos esquecer disso. Então, olha só, o pobre de recurso material, ele está sendo experimentado por Deus através da resignação. Agora, quando ele se rebela, ele também passa a acumular mais desequilíbrios espirituais. Não é só o rico, não, o pobre também. Entrou em rebeldia, começa a blasfemar, a xingar a Deus. Por que o Senhor me deixa nessa situação, passando fome, morando nessa casa feia, pequena, o outro mora numa mansão, eu não tenho carro, tenho que andar a pé, e isso e aquilo. Isso é rebeldia, gente. Você vai chegar lá do outro lado em frangalhos também, né? O rico, ele é experimentado aí, bem mais difícil, né, gente? Pelo emprego que ele dá aos seus bens e ao poder econômico ali, financeiro que ele detém. É pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam, né, a criatura humana, a prova da riqueza, então, é muito mais espinhosa. Porque geralmente a prova da riqueza incita a pessoa em se apegar à matéria e afasta este espírito da perfeição espiritual, retarda o avanço dela. E, gente, às vezes retarda por séculos e séculos, viu? Então, muitos de nós, principalmente, né, aqueles em uma condição de pobreza, não acreditam ou custam acreditar nisso, gente, mas a prova da riqueza é muito mais difícil de ser superada com êxito do que a prova da privação, da miséria, viu? É muito mais difícil você ter sucesso diante da prova da riqueza. E a gente não pode esquecer que, na verdade, nada é nosso. Nada é nosso.
tudo é do Criador, gente. Nós só somos usufrutuários, usuários dos recursos que o Pai nos concede a cada encarnação para que a gente evolua, para que a gente se melhore. Então, nada é nosso. Essa casa que você mora não é sua. O carro que você dirige não é seu. O telefone celular que você tanto quer aí modernoso também não é seu. Tudo que existe é do Criador, do Pai. Nada é nosso. A única coisa que é nossa, gente, é a nossa consciência, os nossos valores que nós vamos aperfeiçoando. Fora isso, tudo é criação do Pai e a Ele pertence. Né? Então, assim, riqueza e pobreza, né, Jefferson, tem que ser encarada como etapas, gente, para a nossa evolução. Porque uma hora a gente está na prova da pobreza, outra hora a gente está na prova da riqueza. E a gente está, nesse momento, no planeta, nesse final de transição planetária, sendo chamados ali pela justiça divina para prestar o nosso testemunho individual, viu, gente? Onde é preciso que a gente tome consciência das nossas quedas e daí a gente pavimente um caminho mais seguro e consistente para frente. Cada um de nós está sendo chamado a dar o seu testemunho individual, né? E a gente está como? A gente está preparado? Olha as dificuldades acerbas que o mundo está passando. Tamanhas dificuldades, gente. Todo mundo está passando por dificuldade, ou dificuldade financeira, ou de relacionamento, ou de saúde, ou o país está em guerra. São inúmeras dificuldades, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha cuidado, né, Jefferson, com essa questão, né? Você está sem som, Jefferson? Isso, é verdade, é verdade. Só corrigindo, tá? Não é Entre a Terra e o Céu. Eu estava procurando agora aqui. É o livro No Mundo Maior, tá? Ah, isso mesmo, No Mundo Maior. Eu confundi, porque eu estou lendo agora Entre a Terra e o Céu. Me confundi. Então, a gente vê, né, Lara, como as pessoas são desequilibradas, né? Eu me recordo que na virada do ano 1999 para 2000, tinha o fim do mundo, né? Que quando virasse 2000, acabava o mundo. Doideira. Foi um pandemônio. Foi. E eu sei de pessoas que fizeram dívidas impagáveis, né? Achando que não Achando ia que o mundo ia acabar. acabar, que não ia ter que pagar a dívida, gente. Verdade, é isso Ah, mesmo. eu sei. Eu só vou te interromper, gente. Sinto muito. Se você está achando que o final da transição planetária vai vir aí um meteoro que você pode, né, meter o pé aí e ficar devendo a torta direito, repensa que não é bem assim, não. É verdade. E o mais engraçado é que depois a gente viu a pessoa, né, devolvendo o recurso, né? O carrão, né, que ele queria ter sempre, né? A casona, né? Então a gente vê como a pessoa é desequilibrada, né? Como o ser humano ele em si ele está desequilibrado desde aquela época, né? E vale muito bem lembrar que também a questão da dificuldade que a pobreza nos coloca, né? Nos faz movimentar, porque a pobreza uma escassez de recurso financeiro, recurso monetário, mas ele tem uma vantagem que o rico não tem, que é nos fazer sair, nos fazer movimentar, caminhar, coisa que o rico não tem. Porque se a gente não tiver, né, eu não estou na extrema pobreza, mas eu não sou bem abastado, né? Então, se eu não trabalhar, eu não vou ter o que comer, não vou ter como pagar as contas, né? Se eu não souber valorizar as coisas que eu tenho, as poucas coisas que eu tenho, então eu não vou conseguir dar aquelas coisas, aqueles bens materiais que eu possuo, o destino correto, né? A gente acaba ali, a gente pode ver muitas pessoas aí, tô com meu iPhone, acabou o iPhone, lançou outro iPhone, já está comprando outro novo, sem precisar, sendo que o seu celular está ótimo, funcionando perfeitamente. Então, essa questão de que está na moda, que a Laura falou, é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Isso passa, às vezes, né, um excesso
devaneio da pessoa, né? Então, essas valorizações, essas atuações, essas movimentações que nós não estamos abastadamente financeiramente, de forma financeira, isso nos faz movimentar, coisa que quem está na outra sociedade não passa por essas privações. Então, normalmente, há exceções, mas normalmente algumas pessoas, elas têm, por ter muita facilidade de recursos, poder comprar o que ela quiser, poder ir aonde ela quiser, ela não dá valor ao trabalho, não dá valor ao bem que tem. Então, ela, se caiu o celular na rua ali, eu vou comprar outro melhor. Tô com minha bolsa aqui de 100 mil reais. Amanhã sai uma bolsa de 200 mil, eu vou comprar com a bolsa de 200 mil. Então, para eles, o recurso não é algo que vai impedir eles de adquirir aquele benefício que ela tem, né? Que ela quer buscar. A Lara caiu, voltou. Então, isso é uma coisa que nós temos que dar graças a Deus, no sentido de estar sendo privado desses recursos, porque nos faz movimentar, nos faz sair, nos faz avançar. É mais fácil você progredir essa evolução, essa jornada evolutiva, na pobreza que na riqueza. Óbvio que eu falei, há exceções. Em ambos os casos, há exceções. Tanto é que vale a pena a gente lembrar que o dinheiro é um recurso que Deus nos coloca à nossa disposição, para nós possamos escolher o nosso sustento, do nosso corpo, né, pagar nossas contas, ajudar a ter uma manutenção das questões da casa, né, o sustento também, não só alimento, mas questões da higiene, questões de pagar as contas, né? Então, tudo isso aí vai nos auxiliar. Então, o que nós precisamos aprender, na verdade, é educar, criar uma educação financeira, uma educação que nós possamos manter ali o recurso. Um exemplo, vamos supor que eu ganho 2 mil por mês. Dentro dessas possibilidades, o que eu posso comprar, o que não posso comprar? Quanto que eu tenho de custo mensal? Então, nós temos que ver essa questão. Como a Lara falou, né? Tudo bem, vai sobrar todo mês, vai sobrar uns por 200 reais. Eu posso pegar 200 reais e botar investir numa aplicação, uma coisa. Não é errado você fazer isso. Não é errado. O que é errado é você querer fazer dívida, gastar aquilo que você não tem, né? E isso vai te apertar cada vez mais a questão financeira, né? Então, a gente tem que aprender a usar o recurso que Deus nos coloca, que é o recurso financeiro, algo bom, algo que possa ser produtivo para nós. Não só para nós, mas também para a sociedade. Porque nós, de certa forma, querendo ou não, nós fazemos parte da economia do país. Querendo ou não. Não gosto de política. Não gosto de política, mas você faz parte da política. Ponto final. Não tem como discutir aqui. Você vai fazer parte da economia. Guardando dinheiro ou gastando. Você vai ter que fazer parte, você faz parte da economia. Então, o dinheiro é uma bênção que Deus nos coloca. Mas sempre tem que se lembrar que o dinheiro que você conquista na sua vida, você terá que prestar conta com a lei, de acordo com a lei da causa e efeito. Então, tudo que você faz com dinheiro, com recurso, seja no benefício de si próprio de alguém, seja no malefício de si próprio de alguém, você vai ter que prestar contas. E essa prestação de contas, não só a questão de você ser ali avarento, né? Ou ser mão de vaca, né? Não vou dar esse dinheiro para ninguém, o dinheiro é meu, pronto, ponto final. Só que, como que você ganhou esse dinheiro? De forma lícita, ou de forma ilícita? Isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Um exemplo, né? A gente ali está no mercado, o caixa deu troco a mais. Será que eu vou ali devolver, ser honesto e devolver o dinheiro? Ou vou ficar para mim aquele dinheiro? Se eu fico para mim com aquele dinheiro, o caixa vai ter que repor aquele dinheiro do seu próprio bolso. E aí? Eu estou me beneficiando, mas vou estar prejudicando alguém. É uma questão que nós temos que levar em conta. Então, o Emmanuel nos ensina o seguinte: no livro, deixa eu ver qual é o livro, no livro, peraí, correu aqui. O Emmanuel nos ensina o seguinte, ó: por isso mesmo, cabe-nos manejá-lo, quando na terra, com referência e altruísmo, sem abusar dele para qualquer atividade. Então, é interessante que o Emmanuel continua falando aqui, que essa questão, sem abusar dele para qualquer atividade deprimente, que resgataremos em qualquer tempo, na lei de causa e efeito.
correndo aqui, peraí. Eu ainda não arrumei o teclado no computador aqui. Conquistar a sua vida. Terá que prestar contas com a lei de causa e efeito, caso você faça alguma atividade ilícita, ou que você possa prejudicar alguém ou alguma coisa, conforme nos ensina o Emmanuel. Então, essa é uma coisa que nós temos que ter em mente, porque o dinheiro em si é suor da criatura humana, bênção de Deus. Então, só para a gente lembrar que quando a gente desencarna, levaremos nada conosco. Tudo que é material vai ficar na Terra. A gente vai levar com o nosso corpo espiritual nossas lembranças, nosso saber, nossas boas ações, nossas más ações. Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter consciência limpa, desencarnar com consciência limpa. Então, isso é o que nós precisamos fazer aqui na Terra. Né? Então, vamos buscar aí ter mais educação financeira, porque senão vai ser difícil para a gente poder desencarnar melhor, sendo que a gente podia usar aquele dinheiro da melhor maneira possível, ou para nós mesmos, em nosso benefício, ou beneficiando alguém, na mesma área. É verdade. E a gente vê, né, Jefferson, que às vezes muitas criaturas, né, ali que estão dotadas, são dotadas ali de grandes potencialidades intelectuais, de posses materiais, né, e vivem apenas buscando ali os prazeres materiais, deixam que esses talentos, né, que eles trouxeram, tragam benefício só para eles, né? Eles vivem ali mergulhados nos prazeres materiais, né? E as outras criaturas estão ali, ao redor deles ali, em sofrimento, em desamparo, né? Ou seja, essas pessoas, elas distorcem os ideais de auxílio e crescimento, né, em conjunto da sociedade e transformam a vida delas num eterno acumular ali de recursos financeiros, monetários, né, de casas, carros, dinheiro no banco, né, prazeres materiais, né, num mundo marcado pela pobreza moral e pela indigência espiritual, né? E quando essas pessoas desencarnam, gente, e se deparam ali com os equívocos, elas sofrem muitíssimo, né? E aí tem a chance de retornar à matéria, às vezes em situações degradantes, né? Alguns em regiões pobres, miseráveis, né? Às vezes nascem ali numa favela ou numa região ali que tem falta de tudo, tem falta de água, falta de, de recurso de hospital, de tudo. E outros, né, sem a capacidade intelectual que elas tinham antes na outra encarnação, elas nascem numa encarnação de expiação, às vezes ali até sofrendo mesmo de algum distúrbio mental. Né? Às vezes, como Emmanuel diz muito, né? Às vezes nasce com uma idiotia, por quê? Porque aplicou o recurso intelectual de forma equivocada, né? E quando essas pessoas aí encarnam desse jeito e desencarnam novamente, e que aí são socorridos então pelos bons espíritos, muitos conseguem voltar para o mundo espiritual de uma forma mais consciente. Por quê? Porque vivenciaram a experiência completamente contrária àquela em que elas faliram. Olha a importância, gente, da gente viver as diversas experiências, né? Então, essas criaturas, na verdade, evoluíram. Ah, mas evoluiu pouco. E daí? Evoluiu, né? E estão no progresso espiritual. Agora, outros não. Outros desencarnam, ficam lá no mundo espiritual, naquela reclamação absurda, né? Na obsessão pelos bens que elas acumularam. Ah, fulano lá tá lá gastando dinheiro que é meu. Criatura é seu o quê? Você está desencarnado. Tá lá, não é nada seu. Tá lá gastando meu dinheiro, usando a minha casa. Né? Fica nessa obsessão pelo recurso que ele acha que era dele, aí volta a reencarnar muitas vezes como miserável, né? Já falei, em regiões de muito sofrimento. E aí o que a criatura faz? Só reclama.
né? Não aprende, sucumbe no desânimo, né? Na desesperança, se revolta contra as leis divinas e aí está fazendo o quê? Postergando o seu progresso espiritual. Então entendam, gente, tudo é como nós nos colocamos mentalmente diante da situação. Mesmo que eu esteja passando uma situação de privação, de miséria, se eu tiver a resignação de passar por aquela experiência, aprendendo com ela, buscando crescer, mesmo diante das dificuldades, eu estou vencendo a prova da pobreza. Na prova da riqueza, se eu utilizo bem os recursos materiais que o Pai me concedeu nessa encarnação, se eu proporciono emprego, se eu proporciono bem-estar para aqueles que convivem comigo, não só da família, gente, mas para aquele que é seu funcionário, né? Se você ajuda a sociedade de alguma forma, você está vencendo a prova da riqueza, né? Então, vejam, é um mundo, gente, que nós somos ali centrados muitas vezes nas aparências materiais, né? Então, assim, a prova da riqueza ela pode parecer muito interessante num primeiro momento, que eu vou ter dinheiro, vou gastar, vou ter isso, vou ter aquilo, né? Vou ter recurso financeiro ali à vontade, né? Vou ter muitas vantagens com isso, gente. Só que ao mesmo tempo você está afastando os valores verdadeiros, né? Os valores espirituais, morais. Você está comprometendo mais ainda a sua realidade espiritual. Então, é preciso que a gente entenda muito, de forma muito robusta, os pressupostos da vida, né? Compreendemos que onde nós estivermos, a gente tem, como Jefferson disse, a gente tem que valorizar as coisas simples e verdadeiras da vida, né? Muitas pessoas ficam cultivando aí, né, falas difíceis, complicadas, né? Eu tenho muitos conhecimentos, né? Todo cheio de pompa, mas interiormente são extremamente pobres de valores, né? Então, assim, a doutrina espírita ela pode nos auxiliar muito no entendimento da vida para que a gente, diante de cada prova que a gente enfrente, a gente tenha recurso, a gente tenha ferramenta para se sair vitorioso, para se sair bem naquela prova. Né? Olha, a gente tem, Jefferson, vou citar aqui rapidamente o caso da Condessa Paula, está lá, gente, no livro Céu e Inferno. É um caso belíssimo de um espírito que venceu a prova da riqueza de maneira extraordinária, né? Leiam lá, tá lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2. Acho que é capítulo 2 mesmo. É só procurar lá, Condessa Paula. E aí, gente, ela era uma mulher muito bonita, riquíssima, nascida numa família ilustre, né? Era um modelo ali de todas as virtudes, de coração, de espírito, e morreu extremamente nova. Morreu com 36 anos, né? Então, assim, ela era uma pessoa doce, indulgente com todo mundo, estava sempre pronta a desculpar, a perdoar o mal, né? Nunca queria aumentar o mal, o desconforto da pessoa, não fazia maledicência com ninguém, não tinha arrogância, não tinha estupidez, né? Tratava as pessoas que tinham uma posição social inferior a ela ali com benevolência, com bondade, né? Ela não descia aos excessos da familiaridade, mas não distanciava eles com superioridade, né? Com os ares de superioridade. Né? Então, assim, ela compreendia perfeitamente que as pessoas viviam do trabalho delas e que elas não possuíam outro rendimento. Então, elas precisavam do dinheiro que elas
ganhavam com trabalho. Então, assim, ela nunca retardou um pagamento de um salário. Ah, não, só vou pagar na semana que vem. Não tinha isso, não. Ela pagava certinho, em dia, porque se ela tivesse um pensamento ali de que alguma pessoa pudesse estar passando necessidade por falta do pagamento, isso trazia um desconforto, um peso na consciência dela imenso. Então, isso o Jefferson disse também, ela era uma dessas pessoas que ela não usava do dinheiro ali para ficar satisfazendo as suas fantasias tresloucadas, não, gente. Ela não fazia dívida. Ela não fazia dívida, porque ela sabia que ela ia ter que pagar a dívida, né? Então, assim, ela tinha uma caridade, gente, inesgotável, né? Era um coração bom, não tinha ostentação. Agora, não é porque ela era assim que ela não passava dificuldade, não, né? Só Deus sabe as lágrimas ali que ela enxugou, né? Os desesperos que ela acalmou com as boas ações dela, né? Então, assim, gente, apesar da posição que o marido dela tinha, né, das elevadas funções ali que ele tinha, ela sabia perfeitamente a posição dela, ela sabia que ela tinha as obrigações de esposa, que ela tinha que andar bem vestida, bem arrumada, que ela tinha que se apresentar adequadamente, que ela tinha que participar ali dos jantares, né? Mas isso não fazia dela uma pessoa ruim, porque ela sabia equilibrar perfeitamente, ela não era mesquinha, né? Ela não se dava despesas supérfluas, ela não tinha o hábito do desperdício. Então, ela reservava a parte da fortuna dela, não a parte bem considerável da fortuna dela, para ajudar quem precisava. Então, ela não deixava o dinheiro parado, ela ajudava as pessoas de uma forma ou de outra. Assim, ela conseguiu conciliar, achou equilíbrio entre os deveres sociais que ela tinha da época, né, gente? Ela morreu em 1851, e os deveres de assistência que ela prestava aos mais necessitados. Aí, uma vez, 12 anos depois que ela desencarnou, invocaram ela numa reunião espírita e ela deu uma mensagem. Gente, a mensagem é belíssima e esclarecedora, né? O Allan Kardec reproduz essa mensagem lá no livro Céu e Inferno, né? Alguém pergunta assim para ela: então você aí no mundo espiritual, você é uma pessoa feliz? Ela fala: sou uma pessoa feliz. Com efeito, eu sou uma pessoa feliz. Com certeza, eu ainda estou longe do plano superior, mas eu já sou uma pessoa feliz. Eu já era feliz na Terra, porque eu não passei ali, eu não tive nenhum sofrimento real. Eu era jovem, tinha saúde, eu tinha fortuna, né? Eu recebia ali as homenagens das pessoas pela posição que eu ocupava. Eu tinha tudo aquilo que constitui para vocês a felicidade. E aí ela pergunta assim: mas o que é essa felicidade ao lado do que se encontra aqui? Né? Mas que são essas vossas festas? Ela pergunta, mais esplêndidas, né? Em que se exibem as mais ricas joias comparadas às assembleias de espíritos que resplandecem de uma luz que os vossos olhos não poderiam suportar e que é o atributo da pureza desses espíritos. E aí ela vai conversando, gente, ela vai falando, né? O que são esses palácios, esses salões aí que vocês frequentam, perto do que a gente vivencia aqui, né? O que são esses passeios aí que vocês dão, né? Aqui a gente faz as viagens na imensidão, né? Que são viagens mais rápidas do que um relâmpago. Ela fala assim.
O que que são esses aí? Esses horizontes limitados, carregados de nuvens. Aqui a gente vê o grandioso espetáculo dos mundos se moverem no universo sem limites, sob a poderosa mão do Altíssimo. Gente, é belíssimo. Leiam lá, porque é realmente belíssima mensagem. E ela ainda fala assim, olha, não pense que aqui a gente está parado, não. Não tem aqui essa contemplação infrutífera, não. Aqui é trabalho. A gente trabalha, né? Porque seria uma felicidade extremamente aborrecida se a gente não fizesse nada. Então, aqui a gente trabalha, porque a vida é movimento, é atividade, a gente tem ocupação. Claro que a gente não cansa como se a gente estivesse na matéria, mas a gente tem trabalho, a gente faz, a gente é um vai e vem direto para fazer as coisas, para realizar os trabalhos que a gente tem que fazer, né? E ela ainda fala assim, gente, que não foi sem lutas que ela chegou na posição que ela ocupa na vida espiritual, não, que não se enganem, né? Que ela sabe que a última existência dela, por mais meritória que ela fala isso para eles, né? Olha, vocês sabem que minha última existência, por mais meritória que te pareça, não seria suficiente para isso. Durante muitas existências, ou seja, muitas encarnações, eu passei pelas provas do trabalho, da miséria, que voluntariamente eu escolhi para fortificar e depurar minha alma. E aí eu tive a felicidade de vencer essas provas e aí ter força para enfrentar a prova da riqueza, a prova da fortuna, do bem-estar material. Porque nela, ela fala assim, olha, nessa prova é que estava o perigo para o meu espírito. Antes, ela conta que antes dela tentar essa prova da riqueza, dela pedir para passar por essa prova, ela quis se sentir realmente forte para não sucumbir. Né? Então, ela teve várias encarnações ali, passando por dificuldades para ir fortalecendo o espírito dela. Gente, olha a lucidez desse espírito, né? É uma lucidez danada. E ela termina a mensagem, gente, de uma forma tão bonita, porque ela diz assim: e vós, que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei por que preço podereis merecer as graças do Todo-Poderoso. Então, gente, nós temos que entender que as leis de Deus são eternas, são verdadeiras. Então, nós estamos hoje encarnados no melhor lugar para nós, na família certa. Né? O Chico Xavier sempre falava isso: você está na família certa, no lugar certo, no momento certo, para a gente evoluir. A gente recebe do Pai as características, as habilidades necessárias para o nosso crescimento espiritual, gente. Quando a gente se rebela diante das dificuldades da vida, e quando a gente fica ali bradando, né, contra a justiça divina, nós estamos cometendo um sério equívoco. É preciso superar as adversidades e construir um futuro melhor. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E tendo a consciência de que Deus, gente, está sempre conosco. Nós é que, na maioria das vezes, né, rebeldemente nos equivocamos ali, vamos escolhendo atalho, né, que vão nos causar ali um certo constrangimento mais para frente, né? E às vezes esses constrangimentos vão nos trazer muitas dores, que vão levar muitos anos ou séculos, gerando dores, mágoas, ressentimentos. O Emmanuel, no livro Urgência, ele tem uma mensagem que é extremamente educativa sobre essa questão do dinheiro, né? Ele diz que a gente precisa examinar em que se transforma o dinheiro que está nas nossas mãos, para que a gente possa ajuizar quanto ao proveito dos recursos materiais que Deus nos empresta. Gente, não é o dinheiro
que nos impõem prejuízos e dores ao coração, não. É o sentimento que a gente dá ao dinheiro, o mau uso que a gente dá ao dinheiro, que vale, então, como instrumento para mergulhar a nossa existência na sombra, né? Na enfermidade, no remorso, na indisciplina. O Emmanuel fala assim: repara o que fazes e aprende a dirigir o dinheiro para que o dinheiro não te dirija. Gente, não é o dinheiro que nos manda, nós é que mandamos nele de acordo com a nossa vontade. E a vontade é cada um de nós que dirige, né? Gente, olha só, como o dinheiro é importante. Com algum dinheiro que a gente tem, às vezes ali parado, né? Tô com dinheiro no banco ali parado, sem utilizar. Às vezes aquele dinheiro vai proporcionar ali uma alegria. Eu posso proporcionar uma alegria para alguém, um socorro para alguém no momento difícil. Às vezes é um alimento para uma família que está necessitada. Às vezes é você ajudar alguém que precisa estudar, está estudando e está com dificuldade de pagar a mensalidade da faculdade, do colégio, né? Às vezes é uma pessoa que está precisando ali, a sua faxineira, sua empregada ali que está precisando de um remédio, está sem dinheiro para comprar. Gente, dinheiro é estímulo na solução de vários problemas da gente, né? Muita gente fica ali mobilizando recurso financeiro, dinheiro mesmo ali, gente, esquecendo que isso é uma posse transitória, né? Porque é realmente uma posse transitória, a gente desencarna e não leva nada. E aí a gente fica acumulando isso sem dar uma utilidade útil, e depois a gente vai ter ali um período gigantesco de dor, às vezes por muitos anos, né? Então, assim, porque se a gente acumula, gente, prata e ouro, como, né, diz Jesus, né, para fazer isso de instrumento de dominação, instrumento para ferir o outro, o que a gente está fazendo, na verdade, não é dominando o outro e ferindo o outro, não. O que a gente está fazendo, na verdade, é nos escravizando a nós mesmos, a paixões materiais, a vícios que a gente já deveria ter combatido, que a gente tinha em outras encarnações. Ou seja, nós nos elevamos no mundo material, né, pela convenção do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, né, você tem uma posição social melhor. Mas a gente cai em abismos de dor, muitas vezes profundos, pela transgressão das leis divinas, pelo mau uso do recurso material que a gente fez, né? O dinheiro que é dignamente conquistado, gente, sobretudo ali quando é produzido pelo nosso próprio suor. E suor, gente, não é trabalho braçal, não, tá? É trabalho intelectual também, tá? Quando o dinheiro é dignamente conquistado, ele guia os nossos movimentos na vida no caminho do trabalho, da luz, da caridade, da fraternidade, da educação. Quando a gente faz isso, quando a gente usa o dinheiro dessa forma, conquista o dinheiro dessa forma, o dinheiro deixa de ser instrumento de tirania, de orgulho, de sovinice, né, pelo apego material a que nós cedemos, e passa a ser, então, o dinheiro companheiro leal, um servo, amigo, como diz Emmanuel, que nos sustenta o passo na direção do reino de Deus, porque a gente empregou o dinheiro de forma correta, né? O Emmanuel diz assim, lá no livro Diálogo dos Vivos, ele tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: abençoa o dinheiro para que o dinheiro te abençoe. Claro, gente, é óbvio que nós não temos no dinheiro a nossa vida, não é isso, né? Mas o dinheiro em si mesmo, ele é um valioso sustentáculo do progresso. Não sou eu que estou falando isso, não, é o Emmanuel. E a vida se aperfeiçoa através do progresso, né? Não é amor, gente, que você tem que ter pelo dinheiro, não, né? Mas assim, muitas vezes, na questão ali do dinheiro, que vai suscitar ali simpatia, reconhecimento, às vezes através dessa questão do dinheiro o amor aparece, né?
O dinheiro não é saúde, mas ele compra o medicamento que você precisa para combater a enfermidade. Dinheiro não é paz, mas ele é fator de equilíbrio. E aí ele promove o trabalho, extingue débitos, que vai te atormentando o espírito e te levando à paz, né? Dinheiro não é felicidade? Não, mas ele pode criar felicidade sim a nosso favor, através do bem que ele é capaz de espalhar, gente. Gente, o dinheiro é capaz de suprimir a dor, de enxugar lágrimas, de desfazer aflições, de espalhar reconforto, de semear esperança, de realizar boas obras, de salvar vidas, gente, né? De proporcionar educação, de evitar suicídios, delitos, crimes, de incentivar e manter as indústrias, de distribuir bênçãos de alegria, gente. Imagina, né, Jefferson? A gente vê tanta gente aí passando, às vezes, umas complicações aí de dinheiro, né? E aí você não tem ali dinheiro para você comprar ração para o seu bichinho, que está ali morrendo de fome. Às vezes, aqueles que são protetores de animais não têm dinheiro, ficam aí na internet pedindo dinheiro para comprar ração, porque tem lá 200 animais. Então, gente, o dinheiro é fonte de auxílio, desde que você use ele adequadamente, né? Vai lá falar para uma mãe que não tem dinheiro para pagar o hospital do filho, para fazer a cirurgia do filho, que o dinheiro não ajuda. Vai lá falar para ela, vai falar para o estudante que teve que trancar a faculdade porque não tem dinheiro para pagar, que o dinheiro não é importante na vida dele. É, o dinheiro é tão importante quanto a destinação que a gente dá a ele. É por isso que a gente tem que parar, gente, de censurar a fortuna e a riqueza antes da gente querer ficar fazendo essas digressões muito rasas, né? Antes de você condenar aqueles que são ricos, que têm fortunas, tenta enxergar a dificuldade que esses mesmos espíritos enfrentam na prova da riqueza, as responsabilidades que eles contraíram para empregar bem o recurso material, né? Vamos parar com isso, gente. Né? O dinheiro é a alavanca que a providência divina nos coloca na mão, diz Emmanuel. Né? E ele tanto pode marginalizar o seu coração para as trevas, quanto pode edificar um caminho luminoso ali para a vida maior. Depende da utilização que você dá. Dinheiro, gente, vem de Deus, como todos os recursos, vem de Deus, mas a aplicação do dinheiro vem de nós mesmos, de cada um de nós. Então vamos pensar, como é que eu uso o dinheiro, né, Jefferson? Como é que eu. Gente, quando Jesus fez ali aquela condenação aos ricos, né, que está de forma muito clara ali no Evangelho de Lucas, ele não está condenando a fortuna, ele está condenando o apego à fortuna, né? O apego ao bem material. Ô, gente, se Jesus considerasse o dinheiro uma maldição, ele não ia falar lá para aquele moço rico lá que procurou ele, né, para ele distribuir o dinheiro dele para os pobres, não, porque se o dinheiro é maldito, é maldição, como que vai distribuir para o outro? Né? Então queima isso tudo. Né? Jesus não ia falar isso. Então, a riqueza, gente, ela é uma fórmula, ela é uma forma de acumulação com vistas ao futuro da coletividade. Kardec, gente, trata muito bem, examinou muito profundamente esse problema da riqueza, entendeu? Então, assim, é uma das provas mais perigosas para o espírito que está encarnado. Gente, lembra da parábola lá do jovem rico, né? Esse jovem ali, ele seguia todas as leis, ele queria a salvação né, do espírito dele, ele seguia direitinho ali as leis, mas o que acontecia? Ele achava que ele ainda não estava fazendo o suficiente, né? A consciência dele ele ficava gritando com ele, né? Aí ele procura Jesus. E o que Jesus fala para ele? Ó, filho, se liberta dos seus bens aí, vende tudo, reverte tudo em favor dos pobres. E ele teve coragem de fazer? Não teve. Olha que oportunidade que ele perdeu. Então, ele não teve.
Ele não teve coragem de vender as propriedades dele, distribuir o dinheiro aos necessitados. Porque, gente, fazer isso não é dar esmola, não. A maior esmola que a gente dá é aquela que se faz em forma de auxílio e estímulo ao trabalho, ao trabalho. Né? Então você veja, as propriedades aí desse jovem rico aí podiam muito bem ser transformadas ali em meios de produção, beneficiando, ele podia empregar quantas pessoas ali, né? Ele podia ter dado um destino melhor às propriedades dele, ele mesmo, e fazendo aí mais dinheiro para poder aplicar mais dinheiro em favor da sociedade, né? Para ir lá alguém tomar a propriedade dele e deixa, falar, estou tomando isso aqui para os pobres, pronto. Não é assim não, gente. Aquele que tem tino empreendedor, ele tem que ser estimulado a produzir cada vez mais, dar mais emprego, dar melhor condição de vida, né? Melhorar a condição da sociedade. É isso que tem que fazer, gente. Né, Jefferson? Falei demais de novo. Não, que isso, olha, muito bom essa exposição, nos esclarece muitos pontos que as pessoas têm dúvida, né? Eu queria também reforçar o apelo que a Lara fez referente à história da Condessa Paula, que está no capítulo 2, tá? Espíritos Felizes, da obra, segunda parte da obra O Céu e o Inferno. É muito interessante, muito bonita a história. Vale a pena você ler toda a história completa. E eu estava buscando, quando a Lara estava falando, me lembrei de uma passagem na resposta à pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: onde os Espíritos falam que, referente à felicidade, né? O que é preciso para ser feliz na Terra? E os Espíritos respondem o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que bonito isso. Olha que questão mais interessante para a gente poder meditar. Então, à medida que a gente tem a posse do necessário, tem uma consciência tranquila e a fé no futuro, a gente já pode se considerar feliz, porque muitas pessoas, né, não têm nem necessário, e muitos têm além do necessário. Então, são questões que nós temos que pensar e meditar. Porque tem muita gente, porque assim, muita gente me fala: ah, Jefferson, eu gostaria de ser rico. Aí eu falo para ela assim: vamos fazer uma reflexão, sendo sincero com você mesmo, e eu passo isso para você também, né? Seja sincero, se você quer ser rico, faça o seguinte: medite, pense, vê quais são as virtudes que você tem, quais são os valores que você tem de vida, quais são os princípios que você vive no dia a dia. Será que você gostaria de ser rico sendo você mesmo? Será que você é capaz de ser rico sem deturpar a sua vida, sem se perder no meio do caminho, sem ser avarento, sem cometer algo que queira exercer a ganância ou a ambição? Pense nisso. Às vezes, muitas vezes não, muitas vezes, né? Deus nos dá a oportunidade de a gente não ser rico, por quê? Porque nós não temos a capacidade de trabalhar com o recurso. Então, Deus nos dá o que é necessário, as condições que nos são necessárias para a gente poder sobreviver, trabalhar, exercer essa vida, né? Fazer com que essa jornada evolutiva se encaminhe da forma correta, da forma mais harmônica possível. Então, às vezes, ter muito dinheiro ou ser rico vai fazer com que a gente atropele no meio do caminho, a gente cai no meio do caminho. Então, temos que meditar nisso. Se você não é rico, é porque Deus quer que você possa ser muito mais beneficiado e beneficiar muito mais gente com a questão da vida material ter somente o necessário. É importante nós termos essa questão. Até porque a gente vê, né, muitas pessoas que são ricas, ao fazer caridade, elas fazem sob holofotes. E também tem pessoas que são ricas, né, a gente conhece na mídia, são ricas, mas estão sempre sorrindo, sempre pomposos, né, sempre queixo erguido, nariz empinado. Mas, intimamente, são pessoas tristes, são pessoas depressivas, elas não têm amigos de verdade, não têm convivência familiar,
tem discussão com o filho é problemático, a mulher é problemática, o marido é problemático, e vive essa vida de forma a ter só prejuízo para si mesmo. E eu conheço, particularmente, algumas pessoas que são ricas e gostariam de ser pobres, ou ter o necessário, porque teriam amigos que são fiéis. Eu vejo, né? Quando ajudava as pessoas de forma, não trabalhava, né? Então vivia na rua ajudando as pessoas. Eu via as pessoas, né? Pobres, moradores de rua, eu dava alimento para elas, iam lá pegar o alimento e dava para outra. Ou seja, partilhava o que tinha, o que a gente dava para eles. E isso é uma coisa que eu não vi, eu não vejo isso em outros lugares. Então, esse companheirismo, essa sinceridade, essa parceria que a gente vê em muitas pessoas que são pobres, a gente não vê pessoas que são mais ricas. Como falei, tudo há exceção. Tudo, não, toda regra tem exceção, tá? Se alguém venha falar, não é bem por aí. A gente pode ver no livro Endereços da Paz, da obra do André Luiz, e Psicografia de Chico Xavier, ele fala o seguinte, que o dinheiro, porém nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir como par de Deus, é capaz de melhorar as condições de existência para legiões de pessoas. Agora falou sobre isso. Falou muito bem sobre isso. O dinheiro, né, pessoal, ele é um benefício para o ser humano. A gente tem que usar como ferramenta adequada para servir as próprias necessidades dentro daquilo que nos é necessário para a nossa existência aqui na Terra. Então, nós temos que usar o dinheiro como uma ferramenta que coopera na obra de Deus, que ampara e auxilia as pessoas que estão na penúria, que estão ali com dificuldade financeira. A Lara usou um exemplo muito, muito belo. Se eu tenho, vamos supor, um dinheiro guardado, um dinheiro que eu ia usar futuramente para uma coisa que eu queria comprar, que era meu desejo, mas se eu ver, por exemplo, um amigo, um vizinho, um familiar que está precisando daquele dinheiro, a gente tem que ajudar a pessoa. Ao estender a mão, né, a gente está ajudando a pessoa, a gente está fazendo com que o dinheiro se movimente. Então, a gente está ajudando a pessoa, através da caridade material, sim, mas ajudando a pessoa a ter fé, ter esperança, a confiar, agradecer a Deus. Oh, Deus, obrigado por ter respondido minha oração. Né? E Jesus nos ensina que ninguém pode servir, né, a dois senhores, a Deus e a Mamon. Nesse quesito, é muito importante e interessante a gente entender que Mamon, quando escolher servir Deus e Mamon, se refere ao seguinte, que a gente não pode ser apegado ao dinheiro, só viver para o dinheiro. Vou trabalhar para ter dinheiro, quero ter mais, mais, mais. Isso já é ambição, já é ganância. Isso extrapola o equilíbrio, o controle até da questão mental da pessoa. Então é importante nós não sermos escravos e não sermos dominados pelo dinheiro. Agora falou no início, né, do programa que a gente não deve ser jamais escravo do dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Porque dinheiro que é útil é aquele dinheiro que a gente dá caminho, dá destino a ele, de forma a fazer benfeitoria para alguém, ou beneficiar alguém, ou a nós mesmos, né? E a Lara falou muito bem, né, a questão do Emmanuel, no livro Esperança, né, que temos que fazer com que o dinheiro seja usado para proveito, proveito que vai ajudar alguém, que vai auxiliar alguém. Então, a gente tem que realmente trabalhar, buscar o recurso financeiro para poder sobreviver aqui na Terra, no corpo, e também pagar as contas, né, que é o essencial também, ajudar, mas também temos que fazer com que esse dinheiro chegue às pessoas que precisam, né, que tem algum recurso, porque muitas vezes, isso é uma crítica que eu faço, né, que eu sempre falo isso, principalmente no Instagram, eu vejo pessoas gastando dinheiro com bebida, festa de fim de semana, não tem nada errado. Mas, que custa você tirar R$ 5 daquele recurso que você está destinando à festa ali? Para ajudar uma pessoa que está na rua, ou R$ 10 para ajudar uma instituição de caridade, um centro espírita que está fazendo um trabalho sério. O que custa você fazer isso? Não custa nada. O que é R$ 10 para você? O que é R$ 10 para mim? Para mim, para você, talvez não seja nada. Mas para muitas pessoas, é o leite que vai alimentar a criança. É o arroz, é o feijão que vai. Apesar que o arroz hoje não dá para comprar com R$ 5, né? Mas é o feijão que vai
que vai ajudar, né, a ter o alimento da casa. Eu já passei privações na minha adolescência, onde eu passei 2 semanas comendo só feijão, feijão preto, só. Não tinha mais nada, só feijão preto e água. Eu senti na pele. Graças a Deus que eu tinha feijão. Mas, e as pessoas que não têm nada, não têm o que comer, passam 2, 3 dias, uma semana sem comer. Como é que fica? Então, é aquilo que eu falo, né? Nós temos que saber valorizar as coisas que nós temos e também ajudar as pessoas que precisam. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer. A gente não pode ser ganancioso, não pode ser ambicioso. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E, gente, acumular fortuna, na verdade, implica no dever de bem utilizar esse recurso, né? Não só em favor próprio, porque você pode utilizar em seu favor, sim. Por que que não? Então quer dizer que eu tenho que pegar toda a riqueza que eu tenho e distribuir? Não é isso. Não é isso. O dinheiro ele tem que ser bem utilizado com você e com o outro, né? Ou seja, você tem condição financeira, você tem recurso, dá emprego, proporciona o bem para alguém, faz uma caridade, né? Às vezes você tem uma empresa ali, cria na sua empresa ali bolsa de estudo, né? Que a empresa vai pagar a bolsa de estudo para quem não tem condição de pagar, né? Então, assim, a gente sempre pode dar uma boa utilização ao recurso material que a gente tem, né? E aqueles que têm muito dinheiro, que são ricos, que têm fortunas, é dever deles utilizar bem, assim como é dever daqueles que não têm o recurso próprio, recurso financeiro com facilidade, não se revoltar contra Deus, se resignar. Pode buscar melhoria, é claro, óbvio que tem que buscar, mas você não pode ficar aí blasfemando contra Deus, né? Então, assim, quem não usa, quem tem poder financeiro e não usa em benefício do outro para criar emprego, para criar uma condição melhor na sociedade, está usando só em benefício de si mesmo, né? Por vaidade pessoal. Essa pessoa, gente, está se colocando ali naquela situação do camelo que não pode passar pelo fundo da agulha, né? Porque vocês lembram que Jesus diz: mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é rico de dinheiro, é rico de vaidade, rico de orgulho. É isso, né? Então, assim, gente, a nossa vida terrena aqui é um sopro. É um sopro, uma encarnação é um sopro. Passa muito rápido. Né? E quando a gente desencarna, se a gente teve recurso material e agiu de forma egoísta, na hora que a gente chega lá, diante da porta estreita, a gente não vai passar, não. A gente vai ficar do lado de fora. Quando os homens, quando nós, criaturas de Deus, formos capazes de enfrentar a prova da riqueza para vencer o egoísmo, a miséria vai desaparecer, gente. Qual é o fruto dos nossos, qual a causa dos nossos problemas? Egoísmo e orgulho. Sempre, tá sempre, tudo chega nesse cerne da questão, orgulho e egoísmo. Por que que a porta é estreita, gente? Por que que a porta, por que Deus falou para escolher a porta estreita? Porque só aqueles de nós que nos aliviamos ali das cargas de orgulho, de vaidade, de ambição desmedida, passamos pela porta estreita. Aquele que é apegado, né, aos bens materiais, ele não consegue entrar, sabe? Porque está pesado demais, ele não consegue largar os fardos, os caixotes dele ali, e não passa pela porta. E aí nós vamos.
Quando a gente não passa pela porta estreita, a gente tem que voltar e voltar e voltar inúmeras vezes até que a gente aprenda que a riqueza material só nos ajuda se nós soubermos trocar o dinheiro por atos de amor. Só desse jeito, né? O livro, Jefferson, já vou fazer minhas considerações finais, pode? No livro no livro Caridade, gente, do Chico Xavier, tem uma mensagem do Bezerra de Menezes fabulosa, fabulosa. E eu vou tomar a liberdade de lê-la aqui para vocês, porque ele diz assim: o título da mensagem é Dinheiro. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base de cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro, associado à consciência tranquila, alavanca o trabalho, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Para a gente pensar, né? Muito belo, muito belo. Então, fazendo minhas considerações finais, gostaria de encerrar minha participação abordando alguns trechos, né, de obras espíritas que falam sobre o tema de hoje, né? Então, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem que Chico falou, né? As palavras de Chico falam o seguinte: dinheiro é sempre necessário para sustentar o pão e a luz, mas é preciso evitar os excessos para não misturar, desculpa, com Jesus. Muito bom. No livro Dinheiro, é um livro que eu não conhecia, para se conhecer após esse estudo que a gente fez, para poder criar o programa, né? Eu acho muito maravilhoso a gente poder estudar. A gente sempre vai descobrindo coisas que a gente não sabia, né? É um livro uma passagem de Emmanuel que fala o seguinte: dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Foi o que nós falamos desde agora, até agora, né? No mesmo livro, né, Dinheiro, fala o seguinte: não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim o conduzamos através da utilidade, do entendimento, da cooperação sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. O mesmo livro fala o seguinte: não nos esqueçamos que Jesus abençoou vintém da viúva, que a gente leu lá no início do programa. A gente abriu o programa, a gente foi da passagem que Jesus fala, né, sobre a viúva que deu as suas moedinhas no gasofilácio, né? No tesouro público do templo, empregando o dinheiro para o bem, convertamos o dinheiro em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades na terra. Belíssimo, muito lindo. Temos no livro de Kardec, né, o Espiritismo, em sua expressão mais simples, o seguinte: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são, para a alma, ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então, finalizamos aqui nossa participação com uma passagem do livro Gotas de Luz, do espírito Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Fala o seguinte: diminui as ambições e terás poucos pesares. Profundo. Você meditar é muito profundo essa passagem. Serás
tanto mais feliz quanto menos desejares. Muito intenso. Então, pessoal, é importante que nós saibamos, que a Lara falou bastante referente a isso, que nós, sim, podemos sim usar o dinheiro em nosso benefício, mas não devemos esquecer do nosso irmão que está ali na penúria, que está com dificuldades financeiras. Às vezes a gente tem um vizinho, um familiar, que está passando por dificuldade e a gente fecha os olhos para poder não dar o dinheiro, não ajudar aquela pessoa. Então é muito mais gratificante, né, você ajudar aquela pessoa, cooperar, auxiliar, dando esperança, dando fé àquela pessoa, fazendo bem para ela, do que você guardar ali e fazer de conta que a pessoa nem existe na sua vida. Fechar os olhos para aquela pessoa, para a dificuldade que a pessoa está passando. Então, temos que ter isso em mente. A gente não pode ser. Já falamos sobre isso no programa de empatia. A gente tem que ter empatia. A gente não pode faltar empatia com as pessoas. A gente tem que ter empatia com elas. Porque lembre-se sempre: o mundo dá voltas. Hoje é aquela pessoa. Amanhã pode ser você. Pode ser eu. Pode ser a Lara. Pode ser qualquer um de nós. O Chico fala uma coisa que eu acho muito interessante. Não tinha nem preparado isso, mas surgiu na minha mente agora. Que o bem é nosso advogado em toda parte. Vamos pensar nisso, né, pessoal? Se a Lara quer fazer um comentário, Lara? Não, tá. Gente, só não vamos perder o hábito de demonizar o dinheiro, né? Porque dinheiro em bom caminho é socorro de Deus, né? Emmanuel fala isso. Então vamos parar de demonizar o dinheiro. Sem a riqueza, sem a fortuna, a gente não consegue gerar bem-estar na sociedade, né? E entender que num planeta de prova e expiação como o nosso, esses contrastes, riqueza e pobreza, são experiências necessárias que a gente precisa passar. Quando a gente venceu o egoísmo, a vaidade, o orgulho, não vai existir mais miséria. Mas não é pegando recurso e distribuindo para todo mundo que a gente vai acabar com a miséria, não. Aí a gente tende a criar um caos muito maior, né? Então, vamos buscar compreender e entender mais um pouquinho a questão do dinheiro sem amarras ideológicas, sem nada disso. Compreenda a questão do dinheiro como fator espiritual, né? E por quê? Todo recurso material que a gente tem provém de Deus. A gente precisa bem utilizá-lo, independente se a gente é rico ou se a gente é pobre. É verdade, Lara. A gente tem que saber usar o dinheiro de forma inteligente, né, com sabedoria. É isso que é importante. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, né? Gostaria de convidar você a se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar esse vídeo, ajudar. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais. A gente só deu uma lapidada aqui bem simplesinha, bem superficial sobre o tema, porque, olha, pessoal, tem muita coisa na literatura espírita, muita coisa mesmo, que se desse para a gente fazer, a gente estaria ficar um dia inteiro só fazendo um programa, sem mentira nenhuma, sem exagero nenhum. Que eu encontrei muita coisa. Então, agradeço a companhia de vocês. Desejo que vocês tenham um bom fim de semana, uma boa semana também, né? Boa noite, Laura. Até mais. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Que assim seja, nós todos saibamos usar dinheiro com sabedoria e não nos esqueçamos de ajudar nosso irmãozinho que está ali precisando de ajuda também. Até mais. Boa noite.